Você sabe, a parte mais importante da sua vida cristã é fora daqui. Ah, mas com base em que você está falando isso, pastor? Bem, é muito simples. Aqui você passa 2 horas por semana. Lá fora você passa todos os outros dias e todas as outras horas. Então veja, você passa muito mais tempo fora desse ambiente do que nesse ambiente. E veja, a vontade de Deus não é que você seja apenas um ministro aqui dentro, mas que você venha desfrutar de um evangelho pleno lá fora, amém? Aliás, se eu tivesse que escolher entre viver essa sensação gostosa que a gente tem aqui, quando está louvando ao Senhor, né? Se eu tivesse que escolher entre ser aqui dentro ou lá fora, eu preferiria lá fora. Porque lá fora eu passo muito mais tempo do que aqui. Então nós não podemos nos conformar com uma vida cristã onde você só sente a presença de Deus nesse momento aqui. Ah, eu só me sinto em paz, né? Tem irmãos que falam, pastor, eu me sinto tão em paz, eu vou lá no culto, eu sinto uma paz interior, uma presença de Deus. Irmão, você não pode se conformar em receber isso só durante o nosso culto aqui. O objetivo de Deus é que você desfrute disso o tempo inteiro na sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá aonde quer que você esteja. Amém, irmãos? Sabe, nós somos chamados para isso. Se você for olhar a definição da palavra igreja no grego, que é eclésia, significa chamados para fora. Então nós somos igreja não quando estamos aqui, mas nós somos igreja, na verdade, todo o tempo quando nós estamos lá fora. Aqui é um tempo de capacitação, aqui é onde a gente recarrega as baterias, amém? Irmão que fala assim, pastor, eu não fui no culto porque eu estava cansado. Falou, meu filho, perdeu a chance, porque aqui é onde a gente renova as energias. É aqui onde você se prepara para aquilo que você vai enfrentar durante a semana, amém? Amém. Aliás, dizia um grande pregador, há muito tempo, ele falava assim, olha, cada tempo investido, cada minuto em oração, na verdade, é 1 hora que eu ganho no meu trabalho. Porque tem gente que acha que oração... Ah, não, eu não orei porque eu tinha muita coisa para fazer. Não, mas cada minuto de oração te poupa 1 hora de problema, 1 hora tentando resolver as coisas lá fora. Então, quanto mais oração, mais tempo vai sobrar para você. Então, quando nós prestamos culto ao Senhor, é da mesma forma. Deus está te ensinando a lidar com as coisas. Enquanto você está aqui, Ele está trabalhando no seu problema. Amém? E a Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Você não veio aqui me escutar, você veio aqui a rigor é buscar a Deus, né, irmãos? Então a Bíblia fala que Ele vai te galardoar, Ele vai te dar um presente, Ele vai te abençoar, só porque você decidiu buscar a Ele nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Mas veja, nós então vamos falar sobre a prática da igreja. O título que está aí, né, para quem está me acompanhando, é sobre a prática, a vida prática da igreja. Então, nós falamos sempre aqui que a igreja não é esse prédio aqui, irmãos. Eu sei que as pessoas olham, né, e falam assim, eu vou lá na igreja, né? Mas veja, a igreja nunca foi um prédio. A igreja sempre foi a maneira como Jesus designou os seus chamados, né, aqueles que são dele. A igreja do Senhor somos nós, né? E você entender isso vai fazer uma grande diferença, porque você vai entender que a igreja, se não for esse lugar aqui, e a igreja é você, aonde você vai, a igreja vai junto, amém? Então, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ali é uma igreja, irmãos. Então, igreja é um ajuntamento de crentes, é onde os crentes estão, aonde forem. Não tem nada a ver com o prédio. Então, quando nós falamos da vida prática da igreja, com a prática da igreja, ou seja, é a nossa vida cotidiana, porque não tem como, você não vai embora da igreja, amém? Você é a igreja, você sai daqui, a igreja está indo junto com você, porque a igreja somos nós. Então, como eu falei, a experiência de culto ela é maravilhosa, é uma experiência onde nós somos alimentados, onde nós aprendemos, onde nós recebemos uma porção extra do Senhor. Mas isso é para ser vivido lá fora. Por isso o título é a prática da igreja. E a primeira coisa que nós temos que entender, que tudo que Deus faz, todo o contexto do Novo Testamento, você nunca vai ver no plano individual. É sempre no plano
coletivo. Eu coloquei aqui, o cristianismo, ele não foi feito para ser vivido sozinho, amém? Você gosta de ficar sozinho, ou você muda de ideia, ou você muda de religião, mas não dá certo. O céu, deixa eu te contar, vai ser bem cheio. Então, se você não gosta de gente, é bom você considerar outras opções, apesar que eu acho que vai ter mais gente no andar de baixo, né? Mas, pelo menos em cima tem ar-condicionado, irmãos. Mas o cristianismo, ele é para ser vivido no coletivo, né? A própria representação da igreja que nós encontramos lá no Velho Testamento, em Êxodo 26:15, diz assim: farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será 1,5 côvados. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Então aqui é uma representação da igreja, né? Os irmãos já devem estar familiarizados, né? Onde ficava a Arca da Aliança no Velho Testamento. E aqui Deus está instruindo como é que seria construído. E a Bíblia fala que o tabernáculo era feito de tábuas encaixadas umas nas outras. E isso aqui aponta para a igreja, né? Madeira aponta para a natureza humana. Hoje a casa de Deus, ela é feita por homens. A Bíblia fala que nós somos edificados a casa de Deus. Mas não são tábuas soltas, né? São tábuas encaixadas uma nas outras. Ou seja, não tinha como, né, uma tábua sair do lugar. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é feita para que nós possamos andar encaixados uns nos outros. Lá em Tiago 5 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a vida cristã, todas as bênçãos do Senhor é para a igreja e não para o indivíduo. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, 3 níveis de relacionamento. Quantos níveis, irmãos? 3. O apóstolo Paulo tinha 3 níveis, não é que ele tinha 3 pessoas somente, não. Ele tinha 3 níveis de relacionamento. O primeiro dele aqui é Barnabé. Se você olhar lá em Atos 9, a Bíblia fala que Paulo tinha um mentor, ele tinha alguém que instruía ele na fé, né? Aliás, Paulo primeiro aprendeu com o Ananias, depois Barnabé foi aquele que foi o mentor do apóstolo Paulo, ou seja, o discipulador. Então, Barnabé instruiu o apóstolo Paulo de como ele deveria proceder. Mas você também vai encontrar na Bíblia Paulo caminhando com outras pessoas, aqui como Priscila e Áquila, né? Áquila é nome de homem, não sei se os irmãos conhecem, mas era um casal aqui, Priscila e Áquila, e eles eram companheiros de Paulo, companheiros de trabalho, eles estavam no mesmo nível do apóstolo Paulo. E você vai ver Timóteo, né? Talvez o mais conhecido, porque tem as cartas, né? Timóteo na sua Bíblia, que era o filho na fé do apóstolo Paulo, né? Ele era o discípulo do apóstolo Paulo. Então veja, todo crente, irmãos, preste atenção, todo crente precisa desses 3 níveis de relacionamento. Todo crente precisa de um discipulador. Todo crente precisa de alguém que é o pai espiritual, e não necessariamente, às vezes, aquele que te ganhou, mas às vezes aquele que te ganhou não pôde te discipular, mas é importante que você tenha um mentor, alguém que sabe mais do que você. Sabe, essa é a maneira que Deus estabeleceu como as coisas funcionassem, né? Quando a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, não é apenas pai e mãe natural, mas pai e mãe espiritual, porque Deus estabeleceu que os seus feitos seriam contados de geração em geração. Amém? Então todo crente precisa ter um Barnabé na sua vida, todo crente precisa de um discipulador, alguém com mais experiência na fé, que vai mentorear essa pessoa, que vai cuidar da vida dela e vai ensinar as coisas da parte de Deus. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus, porque um dia alguém decidiu fazer isso comigo. Se eu estou aqui, irmãos, é porque eu fui um discipulado, né? Os irmãos, minha esposa contou um pouco daqui, até de coisas que eu não sabia, mas eu tive uma história um pouquinho mais inocente, eu nunca experimentei baseado. Mas veja,
nem por isso, por ter nascido num lar cristão, isso queria dizer que eu ia entender e fazer as coisas. Às vezes a gente está na igreja, mas você não entendeu e não está vivendo tudo aquilo que Deus tem. Eu lembro que foi com 30 anos de idade, 32 para ser mais exato, para os irmãos, que realmente eu fui descobrir esse modelo chamado de discipulado. E aí, né? Agora, de onde que está isso de discipulado? Se você olhar, eu vou avançar aqui rapidamente. Se você olhar Mateus 28, 19, Jesus fala o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Amém? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então essa palavra, na verdade, ela é uma comissão, é uma ordenação do Senhor Jesus. Né? Claro que para fazer discípulo, primeira coisa é que esse discípulo se converta ao Evangelho. Né? Você não tem como fazer discípulo se ele não se converteu ao Evangelho. Mas muitas igrejas têm feito só uma parte, têm pregado o Evangelho, mas não têm feito discípulos. O que acontece, irmãos? Imagina você, e de uma forma bem hipotética, se uma pessoa, se uma mãe, se uma mulher desse à luz a um bebê, e aí simplesmente colocasse esse bebê ao relento e deixasse ele por conta para que ele mesmo se alimentasse e cuidasse de si mesmo. O que ia acontecer, irmãos? Esse bebê ia morrer de inanição, né? Ia morrer de frio, ia morrer, isso se não fosse atacado por algum bicho, por algum animal. Então isso é impensável. Agora é interessante que muitas igrejas fazem isso com novos convertidos, né? A pessoa se converte, ela se torna um bebê na fé. Por que um bebê? Ela não sabe se alimentar, ela não sabe se proteger, né? Eu estou falando espiritualmente agora, os irmãos estão me entendendo? Ela não sabe se alimentar espiritualmente, não sabe ler a Bíblia, né? Já viu? Pessoas, pastor, eu leio, mas não entendo nada. Eu falo, normal, é normal, se for bebê. Se for adulto, não é normal. Mas veja, ou não sabe se defender, existem ataques do maligno, ataques espirituais. Então, da mesma forma como um bebê natural, o novo nascido na fé, ele precisa de alguém que cuide dele. Por isso que Deus designa pais espirituais. Então, não é apenas pregar o evangelho, mas é fazer discípulos. Então, discipulado é esse mentoreamento, é esse acompanhamento. E não é uma invenção minha não, irmãos, é Jesus quem falou: ide e fazei discípulos. Então, aqui, na vida do apóstolo Paulo, Barnabé é quem discipulava ele. É muito importante que todos nós estejamos, né, sujeitos a homens. Né? Eu pergunto para você, quem é que tem voz, quem é que fala na sua vida? Né? Quem é que tem um espaço para... Eu sei que os maridos devem já pensar aí, a minha esposa, né? Não, mas esposa reclama, mas não é bem falar. Estou dizendo de aconselhamento, né? de mentoreamento. Então é muito importante. Deus estabeleceu a igreja dessa forma. Mas o apóstolo Paulo tinha também os companheiros, né? Você vê aqui Priscila e Áquila. Você sabe, a obra do Senhor se torna muito mais prazerosa quando você caminha com outras pessoas, né? Eu vejo, infelizmente, muitos pastores que estão no ministério sozinhos. E eu louvo a Deus porque nós somos uma família de igrejas, a Videira, né? Como eu pego e ligo aqui para o pastor Márcio de Orlando, falei, pastor, você não quer vir aqui ministrar para a gente sobre criação de filhos? E, claro que eu vou, né? E eu estou com alguma dúvida, eu ligo para outro pastor, pastor, me ajuda aqui nisso aqui. Ou simplesmente eu quero desabafar, ou jogar conversa fiada, ou dar boas risadas, porque eu caminho com companheiros de obra. É muito importante. E você vai ver aqui Tiago falando, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais sarados. Né? É muito importante. Deus nos deu amigos, Deus nos deu pessoas para a caminhada cristã. Isso torna a obra prazerosa, né? E por fim, o apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo. Quem que é Timóteo, irmãos? Timóteo é o discípulo dele. A ideia de Deus é que você venha gerar pessoas, né? Então, da mesma forma que Barnabé cuidou do apóstolo Paulo, vai chegar um tempo da maturidade, e é o apóstolo Paulo que fala, olha, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu sou adulto,
E eu tenho que fazer coisas de adulto, e adulto precisa cuidar de outras pessoas. Então, a ideia de Deus também é que chega um tempo onde você também tenha os seus discípulos. Você cuide de pessoas. Amém? Agora, aonde que nós desfrutamos disso, né? Os irmãos devem ter percebido que nesse ambiente aqui de culto, ele não é muito prático para esses relacionamentos, né? Não é muito prático para que a gente possa desenvolver discipulado. Aqui é mais um momento de ensino. E onde nós criamos isso, onde nós geramos isso, é um ambiente que nós chamamos de células. Amém? Fala assim comigo, células. Podia ser qualquer outro nome, irmão. Você podia chamar de grupos familiares, grupos pequenos, grupos de crescimento, né? Life groups, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Pouco importa o nome, você precisa entender a essência, você tem que entender qual que é o objetivo, né? Qual que é a intenção que a gente se reúne em grupos pequenos, né? E eu queria dizer para você que as células, né, esses grupos, são talvez a melhor expressão da igreja do Novo Testamento, da igreja que Jesus deixou, né? Como eu falei, esse modelo que algumas pessoas têm, onde eles vão assistir ao pastor, ele é um modelo lá do Antigo Testamento. Mas se você vê o modelo da igreja que Jesus estabeleceu, que está registrado lá no livro de Atos, você vai ver uma igreja muito parecida com aquilo que nós convencionamos de chamar de célula. Olha em Atos 2:41. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. Aqui é a pregação de Pedro. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eita, coisa boa, hein? Aleluia. 3.000 pessoas numa pregação, irmãos. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos. Amém? Todos que criam estavam unidos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade. Um dia desse, o irmão falou, pastor, é comunismo? Eu falei, não, calma. Aqui está dizendo que eles vendiam para suprir a necessidade, segundo a necessidade. Quando os irmãos estavam passando necessidade, a comunidade vendia suas propriedades para poder socorrer os irmãos. É o que está aqui no verso 45. Agora olha no 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então veja, aqui é um retrato perfeito da igreja, a maneira como Jesus estabeleceu a igreja. E é interessante, porque não era uma igreja que era focada na reunião como essa nossa aqui. Você sabe, essa é a versão, eu gosto mais dessa versão, porque tem algumas traduções para o português que eles falam assim, reuniam no templo e nas casas. Mas na verdade eles não reuniam no templo, porque eles foram expulsos dos templos, né? Eles eram cristãos, né? Os judeus começaram a perseguir eles. Então eles reuniam no pátio do templo, reuniam lá no estacionamento e reuniam nas casas, onde eles partiam o pão e as refeições. E você vai ver isso, essa característica da igreja, né? Eu coloquei aí 4 versículos, né? Por exemplo, Colossenses 4 diz assim, cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Filemão 1, a irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. 1 Coríntios 16:19, as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Então veja, irmãos, já falei que a igreja não é o prédio, amém? A igreja somos nós, e a maneira mais saudável da igreja se reunir são em grupos pequenos. Por que em grupos pequenos? Olha aqui o verso seguinte, 1 Coríntios 14.
falando como que era o culto daquela igreja. Portanto, qual a atitude correta? Quando vos reunis, ou seja, na reunião da igreja, cada um de vós tem um salmo, uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outra interpretação dessa língua, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então veja, aqui está dizendo, cada um de vós, irmãos acharam aí, cada um de vós? Aqui não está falando o pastor, aqui está dizendo cada um de vós. Cada um de vós, ou seja, a reunião verdadeira da igreja, ela é uma reunião participativa. Lembra que eu falei que todos nós nos tornamos sacerdotes? Então você precisa exercer o seu sacerdócio. Então, na igreja ali de Atos, na primeira igreja que Jesus estabeleceu, os crentes se reuniam, né? E não eram muitos em cada reunião, porque eram nas casas, e ali cada um ministrava ao seu irmão, cada um abria a boca, um falava um salmo, o outro tinha um hino, o outro tinha uma palavra, o outro tinha um testemunho, o outro tinha uma palavra, né, do Espírito, o outro tinha uma interpretação, o outro tinha uma revelação. Ou seja, era uma igreja onde todos os crentes funcionavam. Amém? Fala assim, funcionavam. Então esse modelo, talvez, que a gente usa hoje como forma de culto, irmãos, é talvez mais voltado para o ensino, né? A gente chama isso de modo grego. Os gregos é quem tinham essa maneira de ensinar, né? Da sala de aula. Até hoje a maneira de ensino, né, é a maneira dos gregos, né? Então quando Jesus fala de fazer discípulos, Jesus, como um judeu, o que era para o judeu fazer um discípulo, irmãos? Como que fazia? O rabino, ele chegava lá, ele ia na escola, né? Você sabe o que ensinava na escola naquela época? Ensinava a Bíblia, só tinha Bíblia. Tudo era Bíblia. Medicina era Bíblia. Direito estava na Bíblia também. Filosofia estava na Bíblia. Tudo, a Bíblia é um livro completo. E aí o rabino chegava na escola, e ali na sala das crianças de 10 anos, e ia ouvir cada criança com 10 anos de idade, tinha que saber os primeiros 5 livros da Bíblia de cor. Pensa bem. Mas também só estudava isso, né? Ficava decorando. Então o rabino ouvia lá, não, esse menino aqui leva jeito para o negócio. Então ele separava já alguns meninos ali e falava, ó, daqui a 5 anos eu volto, porque você passou nessa primeira fase, que era saber o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Agora, dos 10 aos 15, ele tinha que decorar todo o resto da Bíblia, né? Os profetas, né? Todo o Torá, né? E aí, com 15 anos, o rabino ia lá, escutava, opa, esse aqui, bem, se aquele menino fosse aprovado, ele ia morar com o rabino, não é assim? Você pega lá a história de Samuel, ele não foi morar com o profeta Elias, por quê? A maneira do judeu ensinar, discipular, qual que era? Convivendo, pela imitação. Então, aquele menino com 15 anos, e ele ia começar a servir o profeta, né? Então ele virava um servo do profeta, ele ia estudar com o profeta, mas ele ia também servir ao profeta, né? A Bíblia fala que a gente recebe a unção que a gente serve, né? E isso é muito claro para todo judeu. Tanto que Jesus, quando chama os seus discípulos, ele fala assim, olha, vem e segue-me. Eles já entenderam, Jesus, né, na princípio, na cabeça dos discípulos, era um rabino, e falou, bom, me escolheu, então deixa eu ir atrás dele, que agora eu vou viver junto com ele. Tá? Essa é a maneira de discipular do judeu. Mas, como a gente pensa do modo grego, irmãos, quando a gente ouve discipulado, o que a gente pensa em fazer? Não, qual que é a apostila aí? Vamos estudar, né? E aí a gente fica ensinando. Mas não é assim que Jesus fala. Jesus fala que nós vamos fazer discípulos através do convívio, através do relacionamento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Sede meus imitadores, como eu imito a Cristo, amém? O apóstolo Paulo não fala assim, olha, vocês ficam lendo minhas cartas aí, estuda bem, daqui a pouco eu venho fazer uma provinha para saber se vocês estão bons ou não. Não era assim que funcionava discipulado. Discipulado era através da imitação. Então veja, é através do convívio, né? E não é o convívio simplesmente de participar de um culto, mas é nessa igreja que se reúne
Então, você vai ver que aqui fala que a igreja se reunia todos os dias. Ah, pastor, mas tem culto todo dia? Não, não era culto todo dia. A igreja é simplesmente um núcleo da comunidade. Então, quando nós falamos em célula, né, em grupos pequenos, o que é, irmãos? É esse núcleo familiar dentro da igreja, onde você vai se relacionar com um determinado grupo de pessoas. Normalmente, a gente procura organizar esses grupos baseado em geografia, baseado na idade, mas não importa. O importante é que esse é o grupo onde Deus vai capacitar você, onde você vai crescer. Esse é o ambiente onde você vai funcionar como ministro, né? E aqui fala que a reunião de célula, a reunião na casa, né? Todos participam. Você sabe, um culto como esse, por mais que os irmãos estão loucos para falar, parece, você não pode falar. Só eu que falo aqui. Um dia desse não, uns tempos atrás, um cara estava falando que o cara levantou a mão para fazer uma pergunta, falou: posso explicar depois, que tem outras pessoas aqui querendo ouvir a sequência. Mas veja, o ambiente menor do grupo é onde você é exercitado para fazer como ministro, é onde você tem a oportunidade de funcionar como ministro, onde você tem a oportunidade de orar, onde você tem a oportunidade de abrir o seu coração, de compartilhar. Por isso é muito importante, irmãos, aquilo que nós fazemos, não apenas aqui no culto, mas também como um grupo menor. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Então eu coloquei aqui para finalizar 4 motivos porque nós deveríamos, porque cada um precisa estar numa célula, precisa estar num grupo como esse, né? Nesse núcleo da igreja, ok? O primeiro deles, né? Porque na célula é onde nós somos discipulados e onde nós fazemos discípulos, né? Jesus em Mateus 28 falou: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então veja, quando alguém se converte, vamos supor que a gente está aqui, alguém se converteu, aí vem, ouve o culto, ouve a palavra, ouve a instrução, aí já pensou, eu falo: olha, agora até mais, domingo que vem a gente volta a se falar. Pode ser assim? Será que o novo convertido vem aqui ou não? Difícil. Lembra daquele bebê que foi entregue à própria sorte. Então a célula é o ambiente onde nós cuidamos da pessoa, né? Então toda célula vai ter um discipulador, vai ter um líder, vai ter alguém que vai cuidar daqueles crentes que estão ali, é um grupo pequeno, né? Jesus mesmo, ele tinha quantos discípulos, irmãos? 12, né? Eu acredito que esse é o número ideal, né? Não mais do que 12, mais do que 12 já começa a ficar difícil de cuidar, né? Certa vez o irmão falou: não, pastor, eu dou conta de cuidar de 30. Eu falei: rapaz, isso é bom mesmo, porque Jesus cuidou só de 12. Você levou ao pé da letra mesmo, obras maiores faria, né? Quer dizer que você cuida o dobro do que Jesus dava. Então, mas eu penso que até 12 pessoas para cada líder é um número ideal para que ele possa cuidar dessas pessoas. Mas aqui fala: fazei discípulos como? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Então veja, é na célula onde você é ensinado. Aqui é claro, eu estou ensinando, amém, irmãos? Mas aqui é o modo grego. Lembra que eu falei que os gregos ensinam, né, na teoria, mas é na célula que você aprende na prática, né? O modelo judaico, o modelo bíblico, o modelo que Jesus falou quando ele disse isso de fazer discípulo, era na célula, pela imitação, pelo caminhar com os seus líderes, pelo discipulado. Então, a célula é esse ambiente onde você é discipulado, onde você se torna um discípulo, onde você é treinado, né? Onde você aprende a fazer as coisas. Então, lá os irmãos aprendem a orar, aprendem a servir, aprendem a falar, aprendem a testemunhar. Mas deixa eu dizer também, é o lugar, vamos supor que você ganha alguém para Jesus, mas você não sabe cuidar. Você vai levar para onde? Vai levar para a célula. É o lugar onde nós cuidamos uns dos outros, amém?
Mas aí vai chegar um tempo em que é ali também onde você vai fazer os seus discípulos. Você sabe, eu sou do tempo que o cara fazia discípulo assim, ó. Ele queria evangelizar o vizinho, aí ele marcava um jantar na casa dele, preparava tudo bonito, convidava o vizinho para jantar, e ele ligava para o pastor e falava assim: pastor, vem jantar aqui para você evangelizar o meu vizinho. Ele deixava tudo para o pastor. É claro que eu vou, irmãos, eu sou fominha mesmo. Mas deixa eu dizer, ele perdia a grande oportunidade de discipular alguém. Onde é que nós discipulamos as pessoas? Na célula. Onde é que você vai levar alguém que você evangelizou? Para a célula. Aliás, irmãos, isso é uma tremenda estratégia. Muitas pessoas têm um preconceito de vir para uma reunião como essa, você sabe? Para quem não é muito acostumado, uma reunião dessa pode ser intimidadora, né? Som alto, luz piscando, Neide mandando levantar a mão, e fulano falando uma coisa. E às vezes você chamar para ir na casa, né? A pessoa fala: eu vou lá na casa, eu vou, né? E ali é onde a pessoa tem contato com as pessoas, né? E acaba sendo conquistado pelo amor daquela comunidade. Então, primeiro motivo, né? Por que eu devo estar em uma célula? Porque é na célula onde a gente é discipulado e é onde nós fazemos discípulos. Amém? Segundo, a célula é uma expressão do amor entre os irmãos. Aqui em João 13:34 fala assim: um novo mandamento vos dou, Jesus, hein? Presta atenção. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus falou 3 vezes aqui, irmãos. 3 vezes. Primeiro, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. 2 vezes. Que também vós uns aos outros vos ameis. 3ª vez. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 4 vezes Jesus menciona isso aqui. Agora é interessante, irmãos, porque a expressão de quem ama é querer estar perto, sim ou não? Quem já foi apaixonado aqui na adolescência, né? Eu me lembro que uma vez minha mãe não deixou pegar o carro, eu fui a pé, andei quilômetros, né, para ir ver a Andressa. Então, assim, a vontade de quem ama é querer estar perto. Quem fala assim: eu amo, mas sabe, eu amo a igreja, mas melhor deixar eles lá quietinhos. Então, será que você realmente ama? A expressão do amor é querer estar junto. Amém? Irmãos, eu era um cara que amava demais a mim mesmo. E não gostava muito de compartilhar esse amor com os outros. Era muito individualista, né? E eu lembro que quando eu comecei a ser discipulado, né, e comecei a entender e comecei a experimentar a vida da igreja, irmãos, eu me apaixonei tanto por caminhar com os irmãos e andar com a minha célula e ter essa vida compartilhada, irmãos, que começou a ser um problema lá em casa. Às vezes a minha esposa queria, né, mulher, você sabe, quer ter um momento a só, queria ir num restaurante, né? Falava: amor, eu queria tanto naquela pizzaria. Eu falei: vamos, amor. Aí quando chegava lá, estava todos os irmãos já, porque sem ela ver, eu ligava para os irmãos da vamos para a pizzaria, vamos. Irmãos, até hoje, vou ser sincero, eu não gosto de fazer coisas sozinho. Eu gosto de estar junto com os irmãos, sabe? Eu sei que posso estar dando até arrepio em algumas pessoas aqui, né? Como eu também já pensava assim. Mas quando você descobre a comunhão, é que a gente foi condicionado dentro de uma mentalidade de individualismo, mas quando realmente a gente descobre como é gostoso, né? Quão bom e agradável, né? É a gente estar com os irmãos, que os irmãos vivam em união, né? Você vai ter prazer em andar junto, sabe? Essa é a vida da célula. A célula não é apenas a reunião dela, mas a célula é esse grupo que está o tempo inteiro conectado, né? O irmão que está ligando durante a semana, aqui a Bíblia fala que aqueles irmãos lá de Atos, eles comiam, partiam o pão todos os dias. É too much para a América, né? Mas hoje você pode, por outro lado, você pode ligar, você pode conversar, você tem um grupo de WhatsApp, onde um está sabendo da vida do outro, né? Se alguém está ruim, fulano não deu bom dia hoje, será que ele está bem?
vamos ligar para ele, saber como é que ele está. Aí o irmão não está legal, você vai lá, ora, faz uma visita. Sabe, esse é o cristianismo em ação. Amém? Então a célula, ela é expressão do amor. Quando nós amamos, nós realmente vivemos juntos, né? Eu não coloquei aqui, mas tem um versículo que Deus ele fala assim: olha, como é que você pode dizer que você ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o irmão que você vê? Então veja, nós aprendemos a amar primeiro com aqueles que nós enxergamos. Amém? Deus nos dá essa oportunidade como igreja. Terceiro, na célula nós guardamos a vida uns dos outros. Ou seja, célula é lugar de proteção. Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sabe, é muito importante nós andarmos juntos. E quando eu falo andar junto, irmãos, não é só você pertencer a essa igreja. Tem gente que pertence à igreja, mas não anda junto. Ele vem uma vez por semana. Não, o andar diário, porque nós guardamos a vida uns dos outros. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. É como uma grande família, irmãos. E nós caminhamos junto. Então aqui a Bíblia fala em Hebreus que são os irmãos quem exortam. É o irmão que não deixa o outro, né, endurecer o coração pelo engano do pecado. Você sabe, o pecado ele é um engano, né, e ele vai se enredando. Tem pessoas que começam a andar por caminhos errados sem perceber, né, e aí vai endurecendo o coração, vai ficando fechado para a palavra, mas quem está junto está percebendo isso. Por isso que fala, então você exorta esse irmão que está sendo enganado. Fala, irmão, deixa eu te contar uma coisa, isso que você está fazendo aqui não é certo, esse caminho que você está indo aqui, eu estou vendo, é um caminho errado, sabe? Glória a Deus por nós termos irmãos que cuidam da nossa vida, amém? Estava ouvindo uma palavra de um pastor nosso, e ele estava falando assim, tem gente que reclama de tudo, né? Esse líder de célula fica pegando no meu pé. Eu falei, irmão, dê graças a Deus que tem alguém que se importa com você. Já parou para pensar nisso? Pessoas que estão à beira do suicídio e não tem uma pessoa para ligar para elas e perguntar como é que elas estão, o que elas estão fazendo, né? Ou alguém para interceder, sabe? Nós temos que dar graças a Deus por nós podermos caminhar juntos, amém? E por último, irmãos, na célula nós somos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Lembra que eu falei que na reunião da célula, como que o apóstolo Paulo fala, um tem salmo, o outro tem uma palavra, o outro tem um hino, e olha aqui o que diz em Efésios 5, que como que nós somos cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos, cantando e salmodiando. Agora tem um detalhe aqui também que é muito importante, irmãos. Aqui fala que nós nos enchemos do Espírito Santo, falando entre vós. Claramente aqui está dizendo que é no meio dos irmãos, no meio da congregação, que nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Sei, eu não sou muito bom de fazer fogueira, né? Mas às vezes a gente vai para o parque, vai acender a churrasqueira. Uma coisa é você ter uma varetinha só ali tentando fazer fogo. Outra é você ter várias varetas ali, esfregando uma na outra, rapidamente aquele fogo se contagia e pega ali tudo. Sabe, da mesma forma, irmãos, individualmente você pode até ter uma medida, mas quando nós estamos desfrutando da vida da igreja, no coletivo, nós nos enchemos rapidamente. E ainda que você seja alguém devagar para se encher, um outro irmão pega fogo mais rápido e passa aquilo para você. Mas é muito importante, irmãos, que nós estejamos juntos para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui eu trouxe, rapidamente uma explicação, como que nós devemos praticar a igreja fora daqui.
E da mesma forma, né, como nós somos ministros aqui, Deus te chamou para ser um ministro fora, né? A maneira como nós somos igreja é nos reunindo de forma como família, né? Então, o que nós temos feito, né, com revelação, irmãos, não é, você sabe, nós não somos uma igreja em cela por um modismo, não somos por causa de uma preferência, por causa de um achismo, mas nós temos a revelação da parte de Deus, que essa é a maneira como Ele quer edificar a sua igreja no nosso tempo. E o meu convite a você é que você venha a construir a sua vida cristã da forma como Deus estabeleceu. É possível fazer diferente? Com certeza é possível. Mas com certeza aquilo que Deus estabeleceu, você tem que ter a maturidade de entender que é o melhor para a sua vida. É aquilo que Deus pensou no melhor para você. E Deus pensando no melhor para a sua igreja, Ele criou esses níveis de relacionamento. Um Barnabé, um Áquila, um Timóteo, ou seja, um discipulador, um companheiro, né? Um discípulo. A vida cristã não foi feita para que você vivesse sozinho, mas ela foi feita para ser desfrutada no meio da congregação do Senhor. E o meu desafio para você que já está em célula é que você continue fazendo isso, com mais revelação, com mais dedicação, não porque é algo da nossa igreja, mas porque nós entendemos que é assim que o Senhor quer que nós vivamos até a sua vinda. E você que não faz parte, o meu convite é para que você se permita desfrutar daquilo que nós estamos fazendo como igreja. Amém? Os pais também, os pais têm uma responsabilidade. Nós temos uma célula de jovens onde na verdade os jovens não dirigem, né? Precisam que os seus pais os levem até lá, né? E eu queria que todos aqueles que são pais, que têm filhos jovens, não abrissem mão de que os seus filhos desfrutassem da vida da igreja, criassem relacionamentos, né? Crescessem saudáveis, pudessem conhecer outros jovens que têm a mesma fé, a mesma mentalidade, que vivem em aliança, que vivem baseados na palavra de Deus. Sabe, você que é pai, você tem essa responsabilidade também. Mas que você, pelo seu exemplo, possa viver dessa forma. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. Vamos encerrar esse culto com uma oração. Glória a Deus. Sabe, a minha oração para você nessa manhã é para que você tenha essa revelação, a revelação da igreja do Senhor. Talvez o seu pensamento quando chegou aqui é que a igreja é esse prédio aqui. Vamos lá na igreja, naquela igreja ali. Não, irmãos, eu quero te apresentar uma outra igreja. Quero te apresentar os relacionamentos. Quero te apresentar as pessoas. Quero te apresentar a multiforme graça de Deus. Tem pessoas que acham que o pastor representa a igreja. Mas o pastor, ele é um membro do corpo também. Quem conhece só um pedaço do corpo, não conhece o corpo completo. A igreja, ela só pode ser conhecida quando nós conhecemos todo o corpo, toda a igreja. Sabe, dessa forma, Jesus desejou que nós vivêssemos em amor, em aliança, cuidando uns dos outros, nos submetendo uns aos outros. Coisa difícil nos dias de hoje, né? É se submeter a alguém. Mas esse é o desejo do Senhor, sabe? E você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa, se você não entende a Bíblia, você não precisa ficar desesperado, porque, sabe, Deus vai te conceder pais espirituais. Vai te conceder um Barnabé, um discipulador, alguém para cuidar da sua vida, alguém para ter zelo, alguém para poder orar por você nas madrugadas, alguém para poder
lutar junto com você as suas batalhas. É claro que é Deus quem batalha, mas Deus nos dá paz na fé para nos ajudar na caminhada. Sabe, e o desejo do Senhor é que nenhum crente viva sozinho, mas que a gente possa viver e desfrutar dessa aliança, dessa comunidade. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos e te convido a fazer uma pergunta para Deus. Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Você pode fazer essa pergunta para Deus? É isso mesmo, Deus? Como que o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Talvez você chegou aqui nesse dia de hoje para tomar uma decisão na sua vida. Deus, eu vou lá naquela igreja, mas eu quero ouvir uma resposta. O Espírito Santo está me dizendo aqui, essa é a resposta que você veio buscar. Não é uma pílula mágica, não é uma magia, não é algo que vai, num estalo de dedo, mudar a sua realidade, mas tudo que Deus faz é como uma semente. Deus está falando com você no dia de hoje. Essa é a resposta. Esse é o caminho.